Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Isabela. Hoje estou vestindo uma blusa azul com uma calça jeans. Bom, vocês, assim como eu, habitantes do planeta Terra, te convido a fazer uma viagem no Sistema Solar. É, isso aí mesmo. Então apertem os cintos que nós vamos embarcar nesse foguete, porque vamos hoje explorar o Sistema Solar. Vamos lá? Bom, olhem o slide. Quando a gente fala em Sistema Solar, a gente antes tem que pensar em universo. Mas afinal, onde estamos no universo? Bom, olhando o slide, a gente consegue perceber que o universo, ele vai ser o quê? Um conjunto de galáxias. E dentro desse conjunto de galáxias, temos a nossa galáxia. A nossa galáxia se chama Via Láctea. Ela recebeu esse nome por ter esse aspecto de leite, né? Esse aspecto esbranquiçado que vocês estão vendo na imagem. E, olhando a nossa galáxia, que tem um formato de espiral, a gente consegue perceber a localização do Sistema Solar. Vocês conseguem perceber esse pontinho amarelo aí do lado do Sistema Solar? É, galera, é exatamente ali que nós estamos, ou seja, uma porção ínfima da nossa galáxia. Então, olhem para cá, imagina quantos outros sistemas solares não podem ter nessa galáxia, né? Muita coisa há para se pesquisar. Agora que a gente já sabe onde nós estamos no universo, vamos entrar naquele sistema solar. Vamos lá! Essa menina simpática, olhando aí uma luneta ou até mesmo um telescópio, consegue perceber o sistema solar com outro olho, né? A gente tem aí alguns astros, ou seja, alguns corpos celestes como os planetas, como cometas, como até os satélites artificiais e até um foguete. Então vamos embarcar naquele foguete ali e vamos olhar de perto esse sistema solar. Bom, como eu já havia mencionado, vai ser composto de estrelas, planetas, satélites, cometas, asteroides e meteoroides. E esse sistema solar formou-se há aproximadamente 4,6 bilhões de anos após, a famosa explosão do Big Bang. Vamos voltar para o slide. Agora eu te convido a olhar cada um desses componentes do sistema solar para a gente conhecer um pouquinho mais de perto, assim como as suas características. Mas antes de eu passar a imagem, a gente consegue perceber que nós temos o Sol como sendo o quê? O principal componente no centro desse sistema solar e temos os planetas girando ao redor do Sol através de uma órbita que são, na verdade, atraídos pela força gravitacional que o Sol exerce sobre eles. A gente tem aí também um cinturão de asteroides entre o quê? Ali Marte e Júpiter, assim como os cometas que eu já mencionei anteriormente. As estrelas vão ser o que, na verdade? Aglomerações de gases quentes, como o hidrogênio e o hélio. A estrela do nosso sistema solar é o Sol, portanto, é a única estrela do nosso sistema solar e possui luz própria. Mas por que são tão quentes, né? Mas, professora, eu olho para o céu e vejo um monte de estrela. Como é que a senhora agora vem falar que a única estrela do nosso sistema solar é o Sol? Então, galera, o Sol é o que compõe ali o nosso sistema solar e por isso ele está mais próximo de nós. As outras estrelas que nós observamos sim no céu, elas estão mais distantes. Então, não necessariamente a gente consegue observar só os componentes que estão dentro do sistema solar. A gente consegue ver outros astros com uma certa distância maior de nós, ok? Agora vamos voltar para a história do tão quente. Por que vocês acham que o Sol é tão quente? Vocês têm alguma ideia? Olhem o slide. Eu falei para vocês que as estrelas elas são compostas de gases quentes como o hidrogênio e o hélio. O processo que ocorre, na verdade, é a fusão nuclear. O que é uma fusão nuclear? Quando os átomos do hidrogênio e do hélio, eles se fundem. Então, essa fusão, o que seria a fusão? Na verdade, vai ser o quê? Eles vão se unir. Esse choque entre eles, essa união entre o hidrogênio e o hélio, ela libera muita energia. Ou seja, essa energia em forma de calor, em forma de luz. Então, esse processo, ele gera muita energia, consequentemente vai gerar muita luz. Então as estrelas são corpos que produzem luz própria, ok? Antes da gente começar a falar de planetas ou de satélites, a gente tem que entender essa história de luz própria em relação ao corpo luminoso e o corpo iluminado.
Como eu já mencionei para vocês, as estrelas são corpos luminosos porque gera sua própria luz. Já os satélites e os planetas serão corpos iluminados. O que seria um corpo iluminado? Apenas reflete a luz que recebe do outro corpo. Então, olha só, a gente observa a luz na Lua. Ah, professora, eu vejo a Lua, então eu estou vendo aquele objeto, aquele corpo celeste. Porém, a Lua, ela não vai ter luz própria, assim como os planetas, ok? O que a gente consegue perceber, por exemplo, numa fase de lua cheia, é a iluminação do Sol refletindo na Lua e assim a gente consegue observá-la com aquela iluminação. Então, ela é um ser iluminado. Já um ser luminoso vai ser um ser que produz sua luz, que gera sua luz própria, como as estrelas. Ok? Então, agora que a gente já entendeu corpo iluminado e corpo luminoso, a gente pode ir sim para os planetas. Vamos lá. Bom, os planetas serão corpos celestes sem luz e calor próprios, sólidos, arredondados e com gravidade própria, as quais giram em torno de uma estrela maior, o Sol. Nós temos aí os planetas do nosso sistema solar. Falando da proximidade até os mais distantes, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, a gente consegue perceber que esses nomes dos planetas, né, diferentemente da Terra, eles vão ter uma origem. A origem do nome dos planetas que nós conhecemos, ela tem a ver com a mitologia greco-romana, ou seja, deuses da Grécia e da Roma antiga possuíam características que, quando foram estudados os planetas, os pesquisadores, eles deram os nomes aos planetas de acordo com as características dos deuses. Então, eles alinhavam a característica daquele planeta próximo com a característica daquele deus. Vou pegar um exemplo bem rápido. Vênus, que é a deusa do amor, por exemplo. Porque quando a gente olha para Vênus no céu, ele se parece, né, muito iluminado. Mais uma vez, os planetas são corpos iluminados. Então, a gente vê um brilho muito intenso. E aí, por isso, deu-se esse nome de Vênus. Então, cada planeta vai ter a sua característica e associado à característica do deus que foi nomeado aquele planeta. Diferentemente do planeta Terra, obviamente. Vamos lá. Bom, em relação ao tamanho dos planetas, nós temos aí, né, uma escala. A gente consegue perceber que o menor planeta do sistema solar é o Mercúrio, em compensação, o maior planeta é Júpiter, ok? E em relação à sua composição, os planetas são classificados em dois grupos: os planetas terrestres ou rochosos e os planetas gasosos. Quando a gente observa essa imagem, a gente consegue perceber que os planetas terrestres ou rochosos, eles apresentam uma crosta, um manto, um núcleo, diferente do planeta gasoso, que vai ter o quê? Gás e gelo. Os planetas rochosos do nosso sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Olhando aquela imagem à direita, a gente tem aí o interior da Terra e de Marte, que são planetas rochosos. A gente consegue observar nessa imagem que a maior concentração vai ser de ferro nos dois planetas, seja ele pastoso ou seja ele sólido, ok? E uma curiosidade, a gente só consegue levar esses robôs até Marte porque é um planeta rochoso. Se fosse um planeta gasoso, a gente consegue até enviar uma sonda, mas a gente não vai ter o quê? Investigação de solo, né, galera? Então, a gente consegue fazer essas observações para procurar água em Marte, por exemplo, pela sua composição, ok? Vamos continuar com os componentes lá do sistema solar, com os astros que a gente conhece. Agora a gente vai falar dos satélites naturais, ou as luas. São corpos celestes sólidos que orbitam os planetas. A gente consegue observar nessa animação a Lua aí ao redor da Terra. A Terra ela vai exercer sobre a Lua uma força gravitacional que faz com que ela vai orbitar ali ao seu redor, ok? Lembrando que o planeta Terra também vai orbitar ao redor do Sol. Agora, olha que fantástico essa informação que eu trouxe para vocês. Há aproximadamente 170 luas orbitando os planetas do nosso sistema solar. É muita lua, galera, não é mesmo? A gente às vezes acha que só tem a nossa lua quando a gente olha lá para o céu. Nada disso. Os planetas, na verdade, vão ter muitas luas. Na verdade, tem planeta que nem lua tem. Olhem a imagem que eu trouxe para vocês.
Quantas luas tem em cada planeta? A gente consegue olhar nessa imagem que Mercúrio e Vênus não têm lua, por exemplo. Já a Terra tem uma, já Júpiter e Saturno, só esses dois planetas juntos somam 150 luas. É muita lua para pouco planeta, né? Mas então, a gente tem que pensar o seguinte, na verdade não tem a nossa lua exclusiva no sistema solar, ok? Então a gente tem várias luas que vão orbitar ao redor desses planetas pela força gravitacional. E por último, eu acho que é a parte mais legal que vocês vão curtir, quem é quem no espaço? Olha essa imagem. Vocês já ouviram falar de vários desses nomes, eu tenho certeza. O que é cometa, o que é asteroide, o que é meteoroide, o que é meteoro, o que é meteorito? Então vamos entender para não ficar nenhuma dúvida agora. O cometa vai ser um corpo com órbita fixa feito de gelo, poeira e gás. E ele já apresenta as órbitas periódicas. Então a gente tem um exemplo do cometa Halley, que a gente já tem uma noção de quando ele vai passar mais próximo, né, do nosso planeta, que a gente vai conseguir observar. O asteroide é um grande corpo rochoso que tem uma órbita em volta de uma estrela. Olhem o exemplo que eu trouxe aqui. Lembra daquela imagem inicial do sistema solar? A gente tem aí um cinturão de asteroides entre Marte e entre Júpiter. Então a gente tem aí grande corpo rochoso que vai ficar girando ao torno da estrela Sol. Já o meteoroide vai ser o quê? Um pequeno detrito desse asteroide, ou até mesmo de cometa, que fica fora da atmosfera, que vai ficar ali solto no espaço. É como se ele tivesse se desprendido dessa órbita. A gente vai ter também o meteoro. O que vai ser o meteoro? Esse meteoroide, por exemplo, ele pode atingir o planeta. E ao momento que esse meteoroide atinge o planeta, ele pode gerar uma explosão. Então, olha o que está escrito aí. O meteoro é a explosão que acontece quando um meteoroide entra na atmosfera e vai ser conhecido como a estrela cadente. Quem nunca viu uma estrela cadente no céu? E para a gente não confundir a estrela cadente, a gente vai ter também a chuva de meteoros. Quando o planeta passa por uma região com muitos detritos de cometas, né, que se desintegraram, ou meteoroides, eles explodem na atmosfera. A gente acaba vendo um fenômeno muito bonito chamado chuva de meteoros. E por último, a gente vai ter um meteorito. O que vai ser um meteorito? Vai ser pequena parte de um meteoroide que acabou entrando na atmosfera e aí gerou o meteoro ou estrela cadente, não é mesmo? E esse meteoro, na verdade, que atingiu a atmosfera, ele, na verdade, sobreviveu, ou seja, ele não se desintegrou e essa explosão, ao entrar na atmosfera, acabou atingindo o solo. Então, na verdade, o meteorito vai ser um testemunho de toda essa dinâmica que eu acabei de explicar. A gente tem um exemplo bem bacana do meteorito de Bendegó, que foi um meteorito que foi encontrado na Bahia. E uma curiosidade do meteorito de Bendegó é que ele resistiu ao incêndio do Museu Nacional em 2018, quando a gente tinha ali peças, né, de paleontologia, do Egito Antigo, as múmias, que infelizmente se perderam, mas o meteorito ficou lá, firme e forte, e ele vai estar disponível para ser visto assim que as obras do Museu Nacional terminarem. Para a gente finalizar a aula, eu tenho um convite para você. Olha aí, astrônomo por um dia. Vocês já entenderam que astrônomo vai ser aquele cientista que vai estudar os astros. Que tal você embarcar nessa viagem? Então, viaja pelo espaço dentro de um jogo online, pode apontar o seu celular aí com QR Code ou acessar esse link e vocês vão aprender de uma forma divertida. Então, galera, eu convido vocês a voltarem dessa viagem. Pode desatar os cintos, que a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!